Fala galera, hoje vamos falar sobre a Suno Research. Vou explicar mais sobre a história dela, então quem foram os fundadores, etc. Vou levantar alguns pontos positivos e negativos e aqui por final eu vou dar meu veredito se vale ou não a pena assinar essa casa de análise. Então Gui, rola essa vinheta. Então galera, a Suno Research é uma casa de análise financeira independente com sede no Brasil, mas headquarters dele em São Paulo. Foi fundada lá em 2016 pelo Thiago Reis e também, segundo aí, esse Jean Tossetto, com o objetivo de fornecer conteúdo educacional e análises vamos falar de qualidade para os investidores individuais que queiram fazer uma assinatura, né? Então a história começou de uma criação de um blog, na verdade, pelo Thiago Reis, chamado Suno Notícias. Então o blog ganhou mais popularidade à medida que o Thiago compartilhava um pouco das suas análises de investimento, não completas que nem na assinatura, mas sobre finanças pessoais e investimentos. E aí, com o tempo, ele viu que havia uma demanda crescente por análises mais aprofundadas de empresas, de ações, fundos imobiliários, enfim, e recomendações de investimentos baseadas em fundamentos sólidos. Então, lá em 2016, o Reis e o seu sócio uniram forças e fundaram a Suno Research como uma empresa de análise financeira independente. Tá? Então, a proposta inicial da Suno Research era literalmente fornecer relatórios e análises abrangentes sobre empresas de investimento. Então, vamos falar sobre Ares, vamos falar sobre Itaú, enfim, com uma abordagem fundamentalista e de longo prazo. Então, vai pegar o setor da empresa, vai pegar o cenário macro, micro, vai pegar os dados da empresa, o balanço da empresa, enfim. Então, a empresa ganhou bastante destaque no mercado financeiro, né, brasileiro, por sua abordagem transparente, independente e focada na educação financeira. Então hoje a Suno oferece diversos serviços como relatório de análise de empresas, carteiras recomendadas, cursos online, livros, conteúdo gratuito, principalmente no seu blog aí que começou tudo, e também conteúdos pelo YouTube. Então é uma empresa também que tornou bastante conhecida pela sua postura crítica em relação algumas práticas questionáveis do mercado em empresas com problema de governança corporativa. Agora você deve estar se perguntando, né, o que é uma casa de análise? Bom, basicamente, né, no contexto do mercado financeiro, é uma empresa que se especializa em fornecer recomendações e análises sobre investimentos em diversos ativos. Então, por exemplo, hoje a gente tem ações, fundos de investimentos, fundos imobiliários, títulos públicos, renda fixa, enfim, entre outros ativos, tá? Não só a Suno, mas outras casas de análise, cada uma pode ter uma abordagem, uma metodologia diferente para realizar suas análises e entregar para os seus assinantes, né? Alguns podem se concentrar mais em análises fundamentais, avaliando os dados financeiros de empresas, condições de mercados, que determinam mais o valor intrínseco dos ativos, outros podem dedicar análises um pouquinho mais técnicas, estudando gráficos, padrões, preços, enfim, basicamente isso. Mas para identificar tendências de momentos de compra ou venda, que é o principal motivo. Então, as recomendações e análises que são produzidas pelas casas, elas são divulgadas por meio de relatório, newsletters, plataformas online ou até mesmo programas, né, em que as pessoas conseguem assistir de um vídeo, né, ou uma televisão ali de especialização em finanças. E tudo com o objetivo dessas informações para levar perspectivas, né, de possíveis desempenhos futuros de determinados ativos, sugestões racionais por trás, carteiras de investimentos, análises setoriais, alguns insights relevantes, enfim. Então, basicamente isso que serve uma casa de análise. Mas, Matias, como é que a gente sabe se algo é bom ou não? A gente não pode analisar, pegar uma coisa separada, sem métrica nenhuma. Então, para isso, eu busquei alguns gráficos aqui feitos pela própria Suno. Na verdade, eu vou entrar no site deles para mostrar para vocês sobre a rentabilidade das carteiras que são recomendadas, ativos que são recomendados. Então, bora aí para essa tela. Bom, galera, então eu entrei no site aqui da Suno, tá? Então, para quem não conhece, esse aqui é o Thiago Reis, à esquerda. Esse é o analista dele que eu não sei o nome. Esse é o Baroni, que é especializado em fundos imobiliários, e esse aqui é o Daronco, que é de investimentos internacionais. Então aqui basicamente a Suno tem vários planos, tá? Então tem Suno Internacional, para quem obviamente quer investir fora do Brasil, eles têm diversas ações. Suno Premium, quem quer investir em ações, fundos imobiliários e de investimento, e Suno Blacks, que pega basicamente todas as carteiras que eles têm. Tem mais aqui embaixo que eu já vou mostrar para vocês, tá? Então só tem Suno Ações, tem fundos imobiliários, Suno Renda Só Variável, aqui juntos os dois, e Suno Small Cap são empresas que têm um grande potencial de valorização, tá? Aí você pode comparar os planos aqui.
E aí o que é legal é o seguinte, né? Podem questionar os meus métodos, mas nunca os meus resultados. É basicamente isso que eles estão mostrando aqui dentro desses gráficos, tá? Então ele pega aqui carteira da Suno, que é esse índice azul, o índice Small Caps e o CDI acumulado. Essa carteira da, obviamente, Suno Small Cap, tá? A gente já vai pegar todos aqui. Mas enfim, desde agosto de 2018 até março de 2023, a gente consegue ver que, porra, a carteira da Suno tá dando um pau federal aqui, né? Então a gente vê o CDI acumulado e Small Caps caindo bastante, perdendo até para o CDI, a carteira da Suno lá em cima, né? Aqui, recomendações de investimento de empresas de menor capitalização grande, potencial disponíveis na assinatura Suno Black e Suno Small Caps. Suno Dividendos, mesma coisa, Suno, X e Bovespa, né? Que é o nosso índice aí, com as ações mais negociadas na bolsa, então 59,21%, e a Suno, carteira Suno, 227%, é coisa. E o CDI acumulado lá embaixo. Suno Internacional, já não tem uma disparidade tão grande que nem a gente viu na Suno Small Caps e nos dividendos, mas continua ganhando, continua batendo no mercado do mesmo jeito, desde setembro de 2018 até março de 2023. Suno Valor, teve uma época ali que o Bovespa chegou até bater um pouquinho ali, mas aqui para o final de março de 2023, ela voltou a ganhar. Suno Fundos Imobiliários, ganhando disparado também, tem disponível todas essas carteiras aqui. Então a gente consegue ver que realmente as análises e recomendações surgem efeitos positivos aí no longo prazo, que é o que eles mais prezam, né? Descendo aqui um pouquinho mais, no Brasil, Small Caps, fundos imobiliários, Great Companies, Hidden Value, Dollar Income, ETF renda variável, ETF de renda fixa. Então você tem de um pouco tudo aqui. Esse aqui é o site deles, só passando aqui. E todos esses analistas que trabalham aqui na Suno Research, precisam ter, que eu digo, para poder fazer uma recomendação de compra e venda de uma ação, eles precisam ter um certificado. Então é basicamente isso. E o que eu gosto também é que eles estão bem ativos nas redes sociais, enfim. E agora o momento aqui dos pontos positivos e negativos. Vamos começar pelos pontos negativos. Então vamos lá, só antes de a gente começar aqui. Esses são a minha percepção, esses são os meus argumentos, basicamente a minha opinião. Então, ponto 1 aqui negativo, custo dos serviços. Cara, alguns serviços aqui oferecidos pela Suno, eles podem ter um custo considerável para alguns investidores, que é o que eles sempre prezam, que pode ajudar os brasileiros a investir melhor e pode dificultar o acesso para aqueles com orçamento um pouquinho mais limitado, né? Então tem plano aqui que pode custar 300, 400 reais por mês. Pela qualidade que eles entregam, que a gente já fala nos pontos positivos. Enfim, é um preço um pouco salgado para a grande massa aí da maioria, mas obviamente eles têm vários planos. Então, cara, vai assinar um Suno na assinatura mais cara, você tem que ter um patrimônio relevante, né, para poder assinar isso, para você poder ter um retorno que pelo menos bata esse seu investimento inicial. Tamanho da casa. Como a Suno é uma das, não vou falar mais antigas, mas hoje a Suno tem mais de 100 mil assinantes. Eu vi em 2 lugares 100 mil e outros 150 mil, não sei, eu chuto aí no meio. Então, em nenhum momento vai ter algo 100% personalizado para você, para pagar, assim, até você pagar planos exorbitantes e entrar no plano deles, por exemplo, de Wealth. Então, você acaba perdendo um pouquinho do senso de exclusividade do negócio, caso você busque isso, tá? Pode ser um ponto positivo, mas pode ser um ponto negativo. Eu listei como negativo. 3. Suno já não é 100% independente. Como qualquer casa de análise, a Suno Research depende das informações, isso aqui é óbvio, tá, disponíveis publicamente para realizar as suas análises. Mas, no começo de 2022, XP comprou uma fatia da Suno, XP Investimentos, sendo que também já tinha uma participação em outra casa de análise, que é a Speech, tá? Então, assim, apesar deles saberem bem segregar as informações, na sede deles terem a segregação, né, Chinese Wall e tudo mais, serem regulados pela CVM, diretriz de boas normas ali da Anbima, não é 100% da transparência, que eu já vou abordar mais um tópico com vocês. Quarto, abordagem exclusivamente fundamentalista. Eu coloquei não vou falar que é um ponto negativo, porque eu gosto bastante, eu acho que é um ponto, enfim, coloquei mais um aqui, mais para falar que tem gente que não gosta, é porque eu tô falando, tem gente que gosta bastante de day trade, gosta de análise técnica, então eles são exclusivamente fundamentalistas, então tem uma abordagem predominantemente fundamentalista em suas análises, então eles focam bastante em indicadores financeiros e fundamentos, né, das empresas. Eu gosto bastante, mas tem gente que procura outras coisas, por isso que eu coloquei como negativo. E isso querendo falar que ele pode limitar a análise em alguns aspectos, como análise técnica,
o que pode não atender, obviamente, a necessidade de alguns outros investidores. Bom, galera, vou tocar um ponto aqui de manipulação de mercado que ocorreu da Suno, preciso ser transparente com vocês, ocorreu faz uns 4 meses, mas eu vou explicar aqui para vocês, tá? Aconteceu então esse ano, se não me engano, no começo desse ano, tá? A gente já vai ver aqui a pesquisa, em que a gestora Hectare acusou a Suno de manipulação de mercado contra um fundo imobiliário deles, que é o HCTR11, tá? Então, abre aspas aí para o trecho da notícia. Hectare x Suno, mensagens de Thiago Reis reforçam indícios de manipulação contra o HCTR11 de CVM. Mais uma vez, indícios. Então, o que ocorreu aqui é o seguinte, na troca de mensagem que o Money Times teve acesso, Reis afirma ao interlocutor: a gente bateu um pouco publicamente, a cota desabou. Acabou com a oferta deles. A oferta que Reis se refere seria a 13ª emissão de cotas do HCTR11 que estava em andamento em abril do ano passado. No processo em curso na CVM, a Hectare acusa a Suno de sabotar a emissão para atrair novos cotistas para esse fundo, que preparava uma oferta com esforços restritos de colocação anunciada em 12 de maio. E aí a Suno veio brigar pela sua imagem com a seguinte retaliação. Suno diz ser vítima de tentativa de retaliação. A Casa de Análise Suno foi alvo de operação de busca e apreensão por mandato expedido na 42ª Vara de São Paulo na manhã dessa terça-feira, dia 14. O motivo é a investigação da suposta manipulação de mercado de fundos imobiliários. A Suno Research alerta seus clientes desde maio de 2021 em relatórios fundamentados e assinados por seus analistas sobre riscos de gestão do fundo HCTR11. Em relatórios consecutivos nos meses seguintes, os analistas pediram para que Hectare desse mais transparência sobre gestão de risco, o que não ocorreu. Portanto, a referida ação é uma degradante tentativa da Hectare de retaliar a atuação firme e independente da Suno. Só teve uma acusação, mas até agora não saiu mais nenhuma notícia, mas é só um ponto que eu quis trazer aqui, porque tem gente que olha bastante para essas coisas, tá? Pontos positivos. Análises fundamentalistas, né? Acabei de falar de análises fundamentalistas como um ponto negativo, que eu não acho, que eu gosto, mas enfim, a Suno Research, ela é, como eu já falei, reconhecida por sua abordagem fundamentalista e análise de qualidade. Então, obviamente, tudo que eles colocam ali são baseados em critérios sólidos, com indicadores financeiros, com governança da empresa, com governança corporativa, e, obviamente, algumas perspectivas de mercado. E aí, dado toda essa análise, eles fornecem informações relevantes para os investidores. Ponto 2, educação financeira. Se você seguir eles lá, eles têm um forte compromisso com a educação financeira para os brasileiros. Então, além das suas análises, né, a empresa ela oferece curso online, livros gratuitos, enfim, no seu blog de canal também, no YouTube, várias informações. Isso que ele não ajuda bastante os investidores a ampliarem seu conhecimento e tomarem decisões mais bem informadas, mais conscientes. Quarto, foco no longo prazo. Assim, a Suno, de maneiras globais, ela incentiva os investidores a adotarem uma abordagem de longo prazo para os seus investimentos. A gente viu aqui nos gráficos de comparação, né, da carteira da Suno com tudo mais, eles sempre priorizam o longo prazo, né? Você dá tempo ao tempo. Então ela valoriza o estudo das empresas e o entendimento dos seus fundamentos. E isso traz uma visão de investimento mais sustentável, né, e com potencial de crescimento ao longo do tempo. Eles não prezam um negócio de day trade, enfim, que o brasileiro, se você for pegar a pesquisa aqui, eu vi um gráfico outro dia que, sei lá, 68% dos brasileiros acessam páginas de apostas esportivas, de apostas de game e tudo mais. Então o brasileiro anseia por dinheiro fácil, rápido, que é algo que a Suno preza totalmente contrário. Então, um ponto muito positivo. Acesso a diversos serviços. Como eu já falei aqui, ela tem uma variedade de serviços, a gente já passou pelo site deles. Então, desde relatórios de análise de empresas, de carteiras recomendadas, tem até cursos online, blogs, e-mails, newsletters, enfim, tem um pouco de tudo, né? E isso permite, né, que nós, assinantes, investidores, a gente tenha acesso à informação valiosa e diversificada, né, adaptada às necessidades de cada um. Então, se eu tenho um patrimônio menor, o outro cara tem um patrimônio maior, pode ser que um plano Suno Start seja mais para mim, ou um plano Black seja mais para mim, mas não para outro, enfim. Então, eles têm um leque, né? Essa é a grande verdade. Eles têm um leque e aí cada um pode servir de acordo com o seu objetivo. E o que eu gosto bastante, agora o grande finale, eu sou um assinante da Suno, então eu gosto bastante da Suno, eu leio os relatórios, eu entendo sobre o mercado, já trabalhei no mercado financeiro, já trabalhei na XP, já trabalhei no Itaú BBA. Eu entendo, não que nem os analistas aqui, mas eu sei que eles fazem uma coisa coesa, eles fazem uma coisa profunda, eles entregam coisas semanalmente
Você pode tirar live de dúvidas com eles. Enfim, apesar de ter muito assinante, você não se sente ali à deriva. É isso que eu quero dizer, tá? O que eu gosto bastante, que eu me identifico bastante é com o racional deles, então eles gostam bastante da análise fundamentalista, qual eu gosto também, prezo bastante também pelo longo prazo. Então, são coisas que eu, particularmente, eu, Matias, como investidor, eu procuro quando eu quero ver o conselho de alguém. Porque, porra, se o maior investidor do mundo, Warren Buffett, tem o seu braço direito como conselheiro lá, quem sou eu para não ter? Então, eu gosto do racional deles, eu gosto como eles colocam as palavras nos seus relatórios, gosto como eles entregam o conteúdo, enfim. Então, basicamente isso, galera. Então, ponto positivo aí, gosto bastante da Suno Research. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar seu like, não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.